Rui Palmeira, prefeito de Maceió. É ele o nosso entrevistado a partir de agora, aqui em Conjuntura, pela TV Mar, canal 25 da NET. Prefeito, muito obrigado aqui pela sua presença na nossa Conjuntura. Bem, o senhor está com 2 anos e meio de mandato, tem mais 1 ano e meio para concluir esse mandato. Como é que o senhor avalia a sua própria atuação? Era aquilo que o senhor esperava? Bom, Flávio, obrigado pelo convite, mais uma vez aqui contigo. Saudar todos os telespectadores. Obviamente, Flávio, nós assumimos o município de Maceió em um momento de dificuldade financeira e econômica para todo o país, uma dificuldade que vem se agravando. Então, nós vamos ter até o final desse mandato uma frustração de receita brutal. Obviamente, com esse dinheiro que iria entrar, havia muitas ideias que nós gostaríamos de colocar em prática, gostaríamos de efetivá-las, que não foi possível fazê-lo. A frustração, Flávio, vai ser algo em torno de 350, 400 milhões de reais nesses 4 anos, somente com as quedas de FPM, de ISS, de ICMS. Então é muito dinheiro para a cidade de Maceió, mas obviamente a gente não pode desanimar, temos que fazer o possível com o que a realidade nos reserva. Então, com a situação financeira que nós temos lutado bastante para executar obras de infraestrutura, obras de mobilidade urbana, estamos reformando uma série de escolas, unidades de saúde, CRAs. Então, os equipamentos do município estão sendo restaurados, mas obviamente gostaríamos de fazer muito mais, mas temos que nos adequar à realidade financeira que o país vive, que o município de Maceió vive. Bom, essa queda de arrecadação tem afetado muito receitas próprias, como ISS e IPTU. Olha, Flávio, nós já começamos a sentir essa retração no ISS, sobretudo. Obviamente, a inadimplência cresce em relação ao IPTU. O ICMS, que é outra receita importante, que é repartida Estado e municípios, esse ano já começamos a sentir. No início do ano houve um aumento, sobretudo por conta das tarifas de energia, mas agora já sentimos uma queda acentuada. Então, quando a crise econômica, todos os impostos que advêm do consumo, ISS, ICMS, imposto de renda, enfim, o que advém do consumo, ele começa a cair, começa a estagnar. Então, obviamente, preocupante, e nós temos que nos adequar a essa realidade, que não é uma realidade positiva, mas temos que fazer tudo o que for possível com a realidade atual. Bom, quanto ao IPTU, foi feita recentemente uma campanha bastante ampla, foi muito divulgada. Produziu o efeito que vocês esperavam? Produziu, Flávio. O IPTU, nós conseguimos aumentar a nossa receita nesse primeiro momento, né, naquela primeira parcela, aquela parcela única, nós tivemos o aumento, mas infelizmente, para você ter uma ideia, e para o maceióense ter uma ideia, o IPTU representa apenas 8% da receita do município de Maceió. E não é diferente nas outras capitais. Eu achava que Maceió realmente tinha um valor muito defasado, mas na verdade as outras capitais também ficam entre 5% e 10%, é o que equivale ao IPTU. Então, infelizmente, é uma receita, talvez seja a mais conhecida, que está no inconsciente das pessoas que falam muito em IPTU, mas ele representa apenas 8% da receita total, do bolo total de arrecadação do município de Maceió. Prefeito, e a essa altura a situação me parece estar apertando um pouco no que diz respeito a finanças, tanto é que o senhor está com 2 ideias para, digamos assim, realizar alguma coisa buscando recursos, alternativa de recurso. Uma, as PPPs, as parcerias público-privadas, e a outra alternativa, empréstimos externos. Como é que estão essas 2 questões? Bom, Flávio, PPPs nós entendemos e todas as grandes cidades brasileiras têm buscado esse caminho. Nós temos uma PPP que já temos em mente, que é a PPP da iluminação pública, até porque a garantia dela é a própria contribuição de iluminação pública. Então, a nossa ideia é lançar ainda esse ano a concorrência para uma PPP. E o que é que diferencia a PPP para o modelo atual? Nós conseguiríamos, em 2 anos, fazer um investimento que a prefeitura levaria 20 para fazer. Então, nós conseguiríamos trocar todo o parque de iluminação por LED em curto espaço de tempo, porque entraria um parceiro privado que iria fazer esse grande aporte de recursos para melhorarmos todo o parque de iluminação. E a nossa ideia é transformar tudo para LED, Flávio, que é mais econômico, ambientalmente correto e, obviamente, vai diminuir a nossa conta de luz, a conta que é alta e é paga pelo município. Então, há essa intenção nossa de lançar essa PPP de iluminação, que seria a primeira. Temos outras sendo pensadas, mas a iluminação
eu diria que é a mais redonda nesse momento. Em relação aos empréstimos, da mesma forma, Flávio, Maceió hoje fez o dever de casa, nós temos capacidade de endividamento, capacidade de pagamento e fomos buscar as alternativas, já que o governo federal, nesses últimos 2 anos e meio, tem aportado muito pouco recurso nas cidades brasileiras. Então, temos um empréstimo com o BID, Flávio, de 64 milhões de dólares, que seria para a reurbanização total e completa da nossa orla lagunar, da nossa Lagoa Mundaú. Um investimento de quase 200 milhões de reais em saneamento, em habitação, em uma via, em ciclovia, calçadão. Então, seria um grande investimento na nossa orla lagunar. E o outro, que são mais 70 milhões de dólares, estamos buscando junto à CAF, Comitê Andino de Fomento, são investimentos em várias áreas da cidade. São investimentos, todos eles em saneamento, drenagem e pavimentação, em áreas que precisam e muito desse investimento, como é o caso do Litoral Norte. Então, faríamos um grande investimento em Pioca, Agaçatorta e Riacho Doce, incluindo o saneamento básico, que hoje é uma grande dificuldade naquela região, e outros bairros da parte alta da cidade que são extremamente carentes. Na cidade universitária, no Clima Bom, no Jardim Petrópolis. Então, são investimentos importantíssimos e temos uma expectativa muito boa que esses empréstimos possam ser aprovados ainda esse ano e o recurso possa ser liberado no próximo ano. Com relação às PPPs, quando é que o senhor espera ter alguma coisa de forma concreta? Nós queremos lançar a iluminação pública esse ano ainda, Flávio. A nossa meta é no ano que vem conseguir fechar esse processo. Não é um processo simples, para você ter uma ideia. A cidade de São Paulo está, nesse momento, com uma PPP de iluminação em andamento. Houve alguma pendenga judicial e o processo foi parado, então não é simples, mas nós temos a expectativa de fazer o lançamento agora no segundo semestre e, quem sabe, conseguir começar a executá-la no primeiro semestre do próximo ano. Prefeito, agora uma pergunta que talvez o senhor tenha ouvido, não diretamente, mas indiretamente. O senhor antecessor Cícero Almeida, ele conseguiu realizar algumas obras viárias e não teve, ao que se saiba, assim, muitas dificuldades em relação ao servidor público, concedeu aumento, pagou em dia, e também em relação ao fornecedor. E o senhor assumiu já desde o início com uma certa dificuldade financeira. Como é que o senhor explica essa diferença, digamos assim? Primeiro, Flávio, são momentos diferentes do país. Né? A partir de 2013, o momento que nós assumimos, as receitas começam a cair. Você lembra que em 2012 o governo federal começou a conceder isenção fiscal para automóvel, do IPI, do automóvel, de eletrodomésticos, e isso bateu diretamente no Fundo de Participação dos Municípios. O Fundo de Participação dos Municípios para Maceió tem um peso de 40% da nossa receita. Então, em 2013, nós sentimos diretamente esse reflexo, com uma frustração muito grande do que nós esperávamos para o FPM, o que não aconteceu no passado recente. Era um momento de crescimento do país. O país chegou a crescer no período da gestão do prefeito anterior, o país chegou a crescer 7%, 8%, um crescimento chinês que, obviamente, não se manteve. No período que nós estamos administrando Maceió, o país deixou de crescer, o crescimento foi zero, inclusive esse ano com uma recessão já muito bem delineada. Então, basicamente, esse é o motivo. Havia mais dinheiro no passado recente do que há agora, mas independente disso, Flávio, nós estamos reestruturando o nosso município no que diz respeito a equipamentos públicos, por exemplo. Estamos reformando várias escolas do município de Maceió. Escolas que estavam caindo, nós estamos refazendo, Escola Senador Rui Palmeira, Escola Maria José Carrascosa, Escola Antiga Hélio Lemos, então escolas tradicionais que nós estamos reestruturando completamente, o que não foi feito no passado. Não podemos viver somente de obras viárias, elas são importantíssimas. E nós temos realizado algumas, está aqui a Via Litorânea, que está sendo executada, a Avenida Paulo Holanda, lá na parte alta da cidade, vamos inaugurar na próxima semana, sendo executada com recurso próprio. Agora nós temos também os equipamentos do município, temos unidades de saúde, 30 sendo reformadas, então nós temos também investido na reestruturação dos equipamentos do município de Maceió. Eu tenho observado que o senhor tem se queixado de vez em quando com relação à dificuldade de liberação de recursos por parte do governo federal. Recursos já assegurados. Como é que o senhor está conseguindo resolver esse impasse? Flávio, temos tido também essa dificuldade, né? Nós conseguimos, de 2013 para cá, nós apresentamos uma série de projetos ao governo federal, à União, entre eles
os projetos do PAC Mobilidade, que são investimentos de mais de 170 milhões de reais em Maceió, como, por exemplo, a duplicação da Via Expressa, a duplicação da Cachoeira do Mirim. São obras importantíssimas para a nossa capital. O Ministério das Cidades homologou as obras, então Maceió teve suas obras autorizadas, homologadas, são certificadas que o projeto, quer dizer, a parte que cabia ao município para fazer o projeto, fizemos, ele foi autorizado. A partir daí começa a nossa Via Crucis. Primeiro, esse recurso ia ser liberado em dezembro, passou para fevereiro, passou para março, e infelizmente agora não temos sequer uma resposta do Ministério das Cidades quando esse recurso, ou pelo menos a autorização orçamentária para que possamos licitar a obra, vai acontecer. E pelo que parece, pela situação aí do país, dificilmente o governo federal vai cumprir esse compromisso com a cidade de Maceió, que era esse investimento em 170 milhões de reais, inclusive anunciado pela presidente Dilma em março do ano passado. Então nós temos que buscar alternativas como os empréstimos e fazer o que é possível com recurso próprio, que é o que nós estamos fazendo. Flávio, vamos inaugurar semana que vem a Avenida Paulo Holanda, já fizemos a Josefa de Melo, estamos com a Avenida Manuel Afonso lá na Santa Lúcia e vamos fazer um binário com a Avenida Belmiro Amorim, tudo isso sendo executado com recurso próprio. Ok, vamos ao intervalo. Daqui a pouco a gente volta a conversar aqui em Conjuntura com o prefeito de Maceió, Rui Palmeira.